Olá, estou aqui para falar um pouco mais de programação, porque é um assunto muito legal mesmo. E hoje eu vou falar dos algoritmos. Os algoritmos nada mais são do que uma sequência de passos lógicos para executar uma ação. Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, desenhar um quadrado, eu posso começar fazendo uma reta, uma linha. Depois, eu meço se tem 90 graus. Começo a fazer outra linha. Meço se tem 90 graus, faço outra linha. Errei, feio, isso não é um quadrado, mas nem a pau, mas enfim, finge o que é. Aí eu vejo se tem 90 graus, faço outra linha. Isso é um algoritmo para fazer um quadrado. Mas esse não é o jeito mais eficiente de fazer um quadrado. Eu posso fazer um quadrado medindo somente duas vezes se tem ângulo reto. Eu faço uma linha, meço se tem ângulo reto aqui, meço se tem ângulo reto aqui e ligo as duas pontas. Pronto, não precisei medir. Eu posso também fazer um quadrado medindo uma vez e fazendo um eixo de simetria. Eu faço quadrado aqui, meio quadrado, faço um eixo de simetria e pronto, eu tenho outro quadrado. Eu posso também fazer um círculo, que esse círculo aqui não está muito bom. Então eu faço, marco um diâmetro do círculo, marco outro diâmetro do círculo, um perpendicular com o outro e ligo aonde eles se encontram. Pronto, eu teria um quadrado virado no caso, mas é um quadrado. Mas, se eu quiser fazer um quadrado virado para o lado certo, eu posso fazer uma bissetriz aqui, outra bissetriz aqui, e outras duas bissetrizes aqui. Então eu marco esses pontos aqui. Pronto, tem um quadrado. Enfim, cada um desses algoritmos é uma sequência de passos lógicos para executar uma ação. Essa ação, no caso, é fazer um quadrado e a sequência de passos depende do que eu quero. No caso, na programação, a gente sempre procura um melhor algoritmo para ter melhor desempenho, óbvio. O processador ele tem um tempo para executar os algoritmos e se o algoritmo for muito complicado, ele vai demorar e então vai dar aquelas travadas, essas coisas aí. Então é sempre bom buscar um algoritmo eficiente. Vou dar um exemplo aqui. Um monte de números. Eu tenho números de 1 a 20. É um exemplo bem clássico. Eu tenho números de 1 a 20. Acho que não vai caber. Vou diminuir um pouco o texto. Aí, agora cabe. E eu vou escolher um número ao acaso. Um número aleatoriamente aqui. Então eu vou pensar em um número aqui. Vou anotar. Aí eu quero que alguém descubra que número que eu peguei. Qual seria o algoritmo mais eficiente para isso? Se eu for chutando, por exemplo, eu chuto que eu escolhi o 20. Eu estou chutando, mas eu sei que número eu escolhi, obviamente. Mas enfim, vamos fingir. Eu chutei que eu escolhi o 20. Aí eu errei. Aí eu vou chutar outro aleatoriamente. Aí eu chuto outro. Eu posso acertar de primeira, mas na pior das hipóteses eu vou ter que fazer isso 20 vezes. Porque eu tenho 20 números aqui, eu vou ter que fazer 20 vezes na pior das hipóteses. Eu posso também fazer uma busca linear, ou seja, eu posso escolher o 1, se não for, eu escolho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. E aí, na pior das hipóteses, também eu vou escolher 20. E então, esse não é o melhor algoritmo, e eu vou explicar qual é o melhor agora. Mas, se eu pensar um pouco, eu posso ir fazendo isso ir caindo pela metade. Eu posso escolher o número do meio, o número simétrico nessa sequência. Enfim, eu acho que eu vou deixar 19 números aqui, porque com 20 não dá para achar um número só que seja simétrico. E eu quero um exemplo bem simples. Enfim, o número simétrico de 1 a 19 nessa sequência é o 10. Aí o que acontece? Eu vou extrair o máximo de informações possíveis. Se o número é maior que 10, se o número é menor que 10, ou se o número é 10. Se o número é 10, eu paro por aí. Pronto. Mas eu quero na pior das hipóteses. Se o número é maior ou menor que 10, tanto faz. Digamos então que o número é menor, porque eu sei que o número é menor. Aí para extrair o máximo de informações eu escolho o do meio, porque ele pode ser o do meio, maior que o do meio, ou menor que o do meio. Então eu vou escolher o 5 dessa vez. Vou chutar o 5. Na pior das hipóteses ele vai ser maior ou menor. No meu caso eu escolhi o 5, então já acabou, mas digamos que o número fosse menor. No caso não vai ter um número simétrico aqui. Então eu vou escolher o 2. Aí ele pode ser maior que 2, que é a pior das hipóteses, porque se ele for menor que 2 ele só pode ser 1. Então
maior que 2. Eu escolho qualquer um deles que eu já vou descobrir. Ou seja, eu precisei escolher um número, 2 números, 3 números, 4 números. Ou seja, em 4 linhas de código, em apenas 4 processamentos, eu descobri que número que eu escolhi. Não são 20, são apenas 4. Então, esse é um algoritmo bastante eficiente. Beleza, onde que isso entra na programação? Isso entra principalmente na área de inteligência artificial. Eu quero fazer com que o inimigo ataque mais eficientemente o jogador. O inimigo é um quadrado. Meu Deus! Isso é muito ruim. Ruim demais. Péssimo para desenhar. Enfim, ele é um quadrado. Finge que isso aqui é um quadrado, tá? E ele tem que atirar no seu amiguinho, coleguinha, queridinho. Ele pode fazer um movimento de ir pra lá, de vir pra cá. Esse também pode fazer um movimento de ir pra cá, de vir pra cá. O personagem também pode... Eita! Pode atirar a bola. Um tem que acertar o outro primeiro. O que acontece? Eu quero uma inteligência artificial. Eu quero que, por exemplo, digamos que aqui você tenha 3 metros ou 3 unidades de comprimento. E aqui essas bolas percorram a 3 unidades de comprimento por segundo. Certo? Ou seja, em 1 segundo essa bola chega do outro lado. Qual a maneira mais eficiente desse inimigo acertar o outro? Quando o jogador jogar, ele vai passar uma série de informações para o computador. O computador vai receber essas informações. Como a inteligência artificial desse carinha aqui receber as informações também. Aí ele pode usar essas informações. Ele vai saber que o personagem da última vez subiu mais do que desceu. Então ele vai ficar mais para cima do que para baixo. Aí ele percebe que o personagem percebeu isso e começou a descer. Enfim, ele vai agindo de acordo com o que o personagem faz e ele tenta sempre acertar a bola. Como tem um delay de 1 segundo, ele pode subir lá, enquanto ele estiver subindo ele atira. Porque a hora que ele chegar lá em cima, ele atira de novo e o personagem vai com certeza descer. E se ele acertou o personagem, ele vai continuar fazendo isso. Se ele não acertou, ele vai receber essa informação e vai mudar o seu comportamento. É claro que tudo isso é programado, mas isso é o princípio muito importante da inteligência artificial, que uma máquina aprende com os seus erros. Ou seja, você cria um algoritmo de criar algoritmos. Fica cada vez mais eficiente os algoritmos que ele cria. E então, por fim, eu quero deixar para vocês um desafio bastante legal, eu espero, que é como é que eu vou poder criar um algoritmo que seja eficiente. Eu vou criar aqui um labirinto. Então, eu vou ter aqui um personagem que vai ficar nessa parte amarela e ele quer chegar ao objetivo, que pode estar em qualquer lugar, qualquer um desses quadrados brancos. Ele não pode passar pelo quadrado preto e ele sempre, sem exceção, deve andar para baixo ou para cima. Tipo no xadrez, a torre pode andar sempre para frente ou para o lado, para baixo, para cima, para esquerda, para direita. Só, sempre. Então, se ele estiver aqui, por exemplo, ele não pode vir para cá. Não pode de jeito nenhum. Qual seria um algoritmo eficiente para isso? Fica o desafio. Falou!